Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana Nacional da Educação Cristã, uma iniciativa da Igreja Católica que traz para o centro de debates os contributos dos ambientes com matriz cristã no que diz respeito à formação de futuras gerações. Temas que hoje queremos analisar com Helena Águeda Marujo, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde, Obrigado Paulo, por estar neste programa. Temos um documento para esta Semana Nacional da Educação Cristã que vamos analisar daqui a pouco. Eu queria pedir a sua opinião sobre alguns pontos que aqui estão. Antes, pedir-lhe que nos descrevesse o ambiente educativo em que vivemos hoje. Na sua opinião, grandes transformações aconteceram com as transformações tecnológicas que afetam diretamente a educação? Sim, aconteceram algumas que trouxeram grandes mudanças, mas há algumas coisas, se calhar, que permanecem. Para já, muito obrigada pelo convite, é sempre, de facto, um privilégio estar aqui. Aquilo que terá mudado mais, se calhar, tem a ver com a gestão das rotinas diárias, nomeadamente como gerir comportamentos dos filhos em contextos em que os pais trabalham muito mais horas, ou vivem em situações de precariedade que lhes trazem também muito mais tensão e stress. Portanto, há um impacto muito grande do contexto laboral hoje dentro das famílias e, obviamente, do contexto económico, o que faz, por um lado, que haja menos tempo e menos oportunidade para o processo de parentalidade e que haja mais oportunidade também para as crianças se envolverem naquilo que são hoje as soluções fáceis e acessíveis que têm a ver com as novas tecnologias e que colocam, de facto, situações educativas e decisões educativas pesadas diariamente aos pais. Aquilo talvez que se mantenha, ou talvez até que tenha crescido, é uma vontade cada vez maior dos pais de refletirem a sua maneira de ser pais e, portanto, há mais consciência, mesmo que isso não esteja associado a maior competência, mas há mais vontade de que esta experiência de parentalidade, até porque temos menos filhos e, portanto, cada filho vale muito mais, tem um valor hoje acrescentado, que essa experiência seja a melhor possível. Mas quando as pessoas têm condições difíceis, pressões externas que marcam muitas dinâmicas familiares, as questões, obviamente, das relações conjugais, que também hoje definem um tom muito especial à parentalidade, pela questão das separações, divórcios, recasamentos, enfim, filhos, meios-filhos, novas famílias, né, que estamos hoje a habituar-nos. E, portanto, tudo isto cria um contexto muito particular, com impactos emocionais grandes, mas também associado a uma vontade imensa, que eu pelo menos sinto nos pais, de fazer o melhor trabalho possível. E aí encontramos diferentes propostas formativas para pais que não se encontravam há meia dúzia de anos atrás, não é? Felizmente, há muita coisa ainda a fazer, e se calhar os próprios programas que são hoje oferecidos aos pais não são nem tão diversificados como deviam, nem tão acessíveis, e se calhar são muito impositivos ou demasiado... enfim, se calhar têm propostas demasiado rígidas sobre aquilo que é uma parentalidade adequada, correta, harmoniosa. Quando vão buscar a ciência que está por detrás, isso ajuda naturalmente os próprios formadores nestes processos, mas às vezes também criam uma visão muito ilusória daquilo que os pais podem fazer ou criam expectativas que depois na prática são difíceis de concretizar. Portanto, há aqui um balanço que tem que ser feito. O realismo do dia-a-dia, por certo, enfim, ultrapassa todos esses considerandos, não é? Mas mesmo aí, as propostas formativas que encontramos, elas dizem respeito mais a propostas no âmbito da educação, de valores, ou, por exemplo, hábitos de consumo, hábitos alimentares, rotinas. Aí sim, há muita oferta sobre esse âmbito, não é? É verdade. E quando há ofertas mais psicológicas, relacionais, se quisermos, elas muitas vezes são sobre o comportamento, mais do que sobre os valores. Sobre o resultado final. Exatamente. E, portanto, talvez aquilo que haja aqui, que possamos, enfim, juntar e trazer como uma riqueza, que seja até, enfim, que há uma falha eventual dos sistemas atuais que temos, é precisamente haver propostas que trazem discussões de valores, que trazem espaços reflexivos mais do que de determinação do que é certo ou errado.
e, portanto, criar condições para as pessoas pensarem, poderem pensar com tempo e verem e conhecerem opções sobre a sua maneira de ser, de estar, onde, obviamente, também estas questões do consumo e da qualidade, enfim, da vida em geral, alimentar, do exercício físico, é hoje também vital. Há um aspecto que determina, acho eu, todos esses debates e a relação que se estabelece hoje, que são as mediações tecnológicas. Em qualquer processo de educação, seja ela escolar, seja ela familiar, seja, enfim, noutro ambiente qualquer, a relação eu-tu é hoje mediada por um ecrã e introduz aí um paradigma completamente diferente. Está a ser cada vez mais, e há aqui, mais uma vez, um espaço que, enfim, de práticas novas, porque temos que nos habituar e adaptar da melhor forma, enquanto humanidade, àquilo que também tem vantagens e ganhos para as nossas vidas coletivas. Portanto, não vamos demonizar a tecnologia, porque, obviamente, ela é vital hoje e central nas nossas vidas. No plano educativo, coloca-nos, enfim, talvez para mim o maior desafio é o distanciamento relacional. E poder estar, por exemplo, a fazer um jogo de computador tem vantagens psicológicas muito grandes para os miúdos, porque geralmente nessas experiências eles sentem-se competentes, sentem-se autónomos, e são projetos que são intimamente motivados. E estes três elementos são vitais do ponto de vista psicológico, das necessidades psicológicas dos seres humanos. E muitas vezes eles não têm isso nas escolas, não têm isso nas famílias, onde nós continuamos a não alimentar muito processos de autonomização. Se calhar há aqui na nossa cultura uma reflexão grande a fazer, porque eu acho que é muito cultural. Também porque é mais rápido e mais fácil serem os adultos a fazer as coisas do que darem o tempo que não existe para as crianças e os jovens fazerem. E, portanto, eles conseguem ter experiências ligadas às novas tecnologias, experiências psicológicas, que se calhar não conseguem depois ter na vida real das escolas e das vidas comunitárias ou em família. Então, lembro-me de um estudo que foi feito por uma de uma italiana, Antonella Dalla Fave, que é aqui também nossa professora no mestrado que temos em Psicologia Positiva, que fez um estudo com miúdos de rua no Brasil, que eram especialistas eram carteiristas e, portanto, viviam desta capacidade de conseguir descobrir o momento certo para, enfim, fazerem alguma coisa que o outro não ia notar e que tinha ganhos para eles. E quando eram colocados em instituições, quando eram institucionalizados para deixarem de viver na rua em condições de grande vulnerabilidade e de fragilidade, eles fugiam porque precisavam daquela experiência de fruição, de sentido de competência e de autonomização que tinham quando estavam a roubar carteiras, ok? E, portanto, é para mim um exemplo paradigmático de o que é que nós temos que fazer hoje nas escolas e nas famílias para que aquilo que os miúdos vivem quando estão, por exemplo, a fazer um jogo de computador, possa ser vivido na relação direta com o outro. Que permite esse desenvolvimento de competências também de cada um. Um último aspecto, enfim, de contexto ainda, que lhe perguntava era a respeito desta marca da crise, enfim, do futuro com algum tom cinzento que paira sobre muitas famílias, naquelas em que existe o desemprego, sem dúvida que sim, e com razão para isso. De que forma olhar o futuro das novas gerações e motivá-las para um futuro com otimismo neste ambiente? A primeira coisa é dizer-lhes que a vida é cíclica e, portanto, a economia é cíclica, as crises familiares são cíclicas, os nossos conflitos naturais como seres humanos, as sociedades têm movimentos, não é, de escalada e de melhoria e têm movimentos de perda. E a seguir há de haver outro movimento de escalada, não é? De evolução, de florescimento, etc. E, portanto, a primeira coisa é passar-lhes esta mensagem que não há estaticidade na vida, a vida é super dinâmica e que, de uma maneira geral, os seres humanos têm conseguido encontrar soluções sempre
e estamos melhores, apesar de tudo, do que estávamos há uma geração, duas atrás. Portanto, o otimismo tem que ser baseado também na experiência da história e neste olhar, não de lhes passar uma mensagem de que vão viver num futuro horrível, porque não vai haver emprego, porque o planeta vai estar insustentável, não é? Mas, pelo contrário, que o que está a acontecer de criatividade, de soluções, da capacidade das pessoas colaborarem para pensarem estes problemas é tão grande, a emergirem saídas tão extraordinariamente criativas e boas, que é por aí que vamos e iremos seguramente. E temos que lhes dizer isso para eles acreditarem que é verdade. Em todo esse processo de educação e de motivação também, qual o contributo de uma matriz cristã de olhar o mundo? Bom, é obviamente vital, eu acredito nisso, por isso também estou aqui. E esta ideia de que as questões, quer dos referentes, quer dos valores, quer da construção de um sentido de comunidade e de coletivo, quer do investimento nas relações, nos bens relacionais, como chama Luigino Bruni, um economista italiano, que este movimento do retorno às práticas fraternas, à superação da solidão, do isolamento, do individualismo, do materialismo, tudo isto está na matriz cristã, não é? E são valores tão essenciais hoje que até as próprias ciências estão a estudá-los e, portanto, temos grupos, enfim, pelo mundo a estudar aquilo que antes dizia que eram valores cristãos, com alguma resistência, deve-se dizer, de alguns académicos, mas eles são vitais. A fraternidade não é só um elemento deste paradigma cristão, foi uma busca constante da humanidade e, portanto, merece, da mesma maneira que práticas como a generosidade, a gratidão, a solidariedade, etc., merecem hoje estudos aprofundados que vão cada vez mais mostrando que estes valores não foram escolhidos por acaso e, de facto, existem pela sua vitalidade na capacidade dos seres humanos de superarem aquilo que é o sofrimento e irem para além dele. Nesta semana, enfim, nas propostas da Igreja Católica, assinala-se essa Semana Nacional da Educação Cristã e no documento que a Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé propõe para um sem número de atividades que, por certo, são desenvolvidas nas várias comunidades, é este tema, educar, propor o caminho para uma vida plena. Que desafio é este da vida plena que aqui é sugerido? Olha, para já é um desafio de hoje ter esperança. Como dizia bem, é muito difícil educar as novas gerações constantemente a dizer-lhes que temos um horizonte de impossibilidade à frente. Portanto, a primeira coisa é esta, tanto mais que há investigação científica recente que tem mostrado que os alunos que têm esperança são aqueles também que vão ter mais sucesso escolar, que vão ter maior sucesso profissional, e ter esperança cientificamente quer dizer ter metas, saber planear os caminhos para chegar a essas metas, a esses objetivos e acreditar que se tem a eficácia própria e a competência para atingir. Então, a primeira coisa para mim é esta. A segunda, uma vida plena passa também por uma vida com propósito e com sentido. E é fascinante, mais uma vez, vermos que temos hoje linhas de investigação pelo mundo fora, em que estamos a tentar perceber, nomeadamente, a ligação do sentido com o trabalho, do sentido da vida, com as próprias vivências associadas à escola, e, portanto, ajudar desde cedo as novas gerações a olharem para além do seu umbigo, porque o sentido da vida e o propósito vem da transcendência de nós mesmos, não é? E, portanto, para mim este é o segundo vetor essencial que está muito, muito bem explanado nesta proposta que é feita na nota pastoral e onde a procura da plenitude se alinha com esta visão muito a caminho, lata, não é? exatamente, do fazer caminho. Do dinamismo e não do processo educativo e do olhar para as crianças e para os jovens como acabados nesta visão de continuidade permanente. Depois, plenitude é sempre tornar melhor, é sempre também procurar a nossa própria evolução, o nosso crescimento, a nossa excelência.
Hoje é uma palavra que se usa muito, às vezes até está vazia, mas a ideia de que nós temos sempre o melhor para o qual podemos caminhar também é, obviamente, parece-me enfim, se quisermos um objetivo, uma meta que é aqui proposta nesta nota e que nos refere a um elemento que é o quarto para mim essencial, que é a ideia de educar para a maturidade. E a maturidade é o tal processo de autonomização. Não existe bem-estar, felicidade, nem autodeterminação, que é vital para nós encontrarmos soluções para as nossas próprias vidas, se não nos sentirmos competentes, se não nos sentirmos independentes e autónomos nas tomadas de decisão, mesmo que elas passem por depois fazer as neiras e ter que voltar atrás, e se não tivermos vínculos sociais que sejam eles mesmos satisfatórios. E, portanto, esta educação para a maturidade, o apontar uma visão de escolha, é também preparar uma geração de gente autodeterminada. Isto quer dizer dar-lhes voz nas famílias, dar-lhes voz nas escolas, continuamos a silenciá-los, continuamos a ter, por exemplo, aulas que são altamente enfim, expositivas, centradas no adulto e não naquilo que é a prática do pensamento, da reflexão, do olhar a vida de outra maneira. E nesse sentido é ótimo que estejam a acontecer em Portugal projetos que estão focados nomeadamente no contexto escolar, numa visão integral do ser humano, independentemente de serem ou não escolas cristãs, mas que têm esta visão, esta procura de olhar para o ser humano nesta perspectiva total, de globalidade, de complexidade. Portanto, há hoje projetos de bem-estar nas universidades, por exemplo, temos um na nossa faculdade que vai arrancar agora. Há projetos que estão a ajudar as crianças desde muito cedo, às vezes até dos 3 anos de idade, a discutirem valores. Parece estranho já se conseguir discutir valores aos 3 anos, mas é possível. E, portanto, desde cedo fazer com eles este caminho, que é um caminho de convite ao autoconhecimento, para começar, e que só é feito em relação. A felicidade é uma experiência relacional. E, nesse sentido, ainda bem que nos temos uns aos outros para nos educarmos mutuamente. Enfim, no outro ponto, ou no outro prato da balança, estaria aquela educação que olha para o educando como aquele que tem que atingir metas, que tem que chegar, passar no exame, fazer um bom curso universitário. Essa estratégia de educação não é recomendável. Não é recomendável. Eu acho que é um dos nossos dramas, não é? E que se reproduz no contexto laboral, não é? Pensarmos sempre nos trimestres, o que é que temos que ter daqui a 3 meses. E essa visão é muito curta e, de facto, leva a que haja situações que eu penso hoje dramáticas até, de crianças e jovens que desinvestem do projeto coletivo, que começa por ser o seu, mas que é virado para fora, porque, de facto, passam por uma educação e uma pressão, quer em casa, quer nas escolas, que constantemente lhes diz que eles só têm valor se tiverem uma nota alta ou só vão ter valor se tiverem um ordenado alto. Tenho uma situação, de momento, que posso até partilhar, de uma jovem que foi aos 18 anos agora para outro país estudar, os pais tinham essa possibilidade económica, e ela não está minimamente alinhada com aquilo que são os valores e as experiências da universidade dela, e, portanto, sente-se profundamente infeliz. E desde que foi, que só chora quase há um mês, nesta luta entre ouvir dos pais dizerem tu nunca não vais ser ninguém se ficares em Portugal a estudar, vais acabar numa caixa de supermercado, é uma frase que ela tem na cabeça repetidamente, e, portanto, esta visão de que tens que conseguir, tens que ser capaz, tens que te adaptar a tudo, porque o mais importante é aquilo que vai ser a tua vida futura, independentemente do sofrimento que ela está a viver na vida presente, não é? Portanto, esta visão do atual, este reconhecimento, esta valorização de quem somos como seres humanos, voltar a trazer o humano para as salas de aula, para as famílias, e isso passa também pela nossa vulnerabilidade, por trazer
o mais difícil de nós e não apenas o bom. E esses aspectos, eles são referidos também aqui nesta nota e muito por inspiração do Papa Francisco no que ele diz sobre a educação. Há um aspecto que gostava ainda de pedir o seu comentário, embora que brevemente, que é o olhar para adolescentes e jovens como transformadores das sociedades e construtores das próprias sociedades. Isso é, se quisermos, a nossa maior luz. Porque, de facto, vão ser eles, quer dizer, queiramos ou não, em sociedades envelhecidas como a nossa, e agora, eles já estão a fazer isso. E sempre criamos condições para eles próprios tomarem iniciativa, organizarem projetos, pensarem sozinhos, fazerem coisas que também se alinhem com as suas próprias vontades. Pelo menos a minha experiência é ser extraordinariamente surpreendida por gente que tem muita vontade, de facto, de se transformar. Se não houver liberdade para eles poderem fazê-lo, se estiverem espartilhados totalmente nestas limitadas visões sobre o que é educar na escola e educar na família, é muito mais difícil até eles terem energia, vontade ou acreditarem que têm poder transformador. Portanto, aos 5 anos, aos 7, aos 12, vamos criar cada vez mais condições nas comunidades para eles serem estes elementos que vão, de facto, dar-nos a vida que nós precisamos e que desejamos e ansiamos neste momento. Agradeço ter estado neste programa e analisar este tema que é proposto para a Semana Nacional da Educação Cristã, propor o caminho para uma vida plena. Professora Helena Águeda Maruz, muito obrigado por ter estado connosco. É sempre muito bom conversar. Alargar horizontes sobre a educação. Obrigada. Muito obrigado. O programa Eclésia Mais Logo faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.